Oi pessoal, tudo bem? A Pro tá morrendo de saudade de vocês. Eu espero que tudo isso passe rápido para que possamos voltar a ter as nossas aulas presenciais o mais rápido possível, tá? Enquanto isso não acontece, a professora vai pedir para você corre lá, pega o seu livro didático, vamos revisar algumas coisas. Lembrando que tem muita aula postada lá no Eclass, você tem que acessar o CPB Eclass, verifique todo o material que a professora tem postado. Tem dúvidas, pessoal? Coloca lá, tô com dúvida, eu quero receber isso aqui. A professora vai ter um prazer imenso em responder as dúvidas de vocês, tá? O capítulo 3 já está lá, o capítulo 1 nós tivemos de forma presencial, o capítulo 2 também. Mas, como nós íamos fazer uma feira medieval, estava tudo preparado para a feira, né? Então eu decidi fazer uma revisão do capítulo 2 também, ok? O capítulo 2 vai falar um pouquinho ali da Idade Média Central, né? Você se lembra do que fala a Idade Média Central? Fala de uma sociedade que o pensamento era teocêntrico. O que significa isso, teocêntrico? Lembra que Theo é Deus e sempre, como o nome já diz, Deus no centro. No centro do quê? No centro do pensamento. Olha, nasci rei, foi Deus que quis assim. Nasci camponês e pobre, que pena, foi Deus quem quis. Fiquei doente, Deus mandou. Olha só, todas as coisas são pautadas nas decisões divinas, todas as explicações são divinas. Para eles, essa sociedade, lembra no 6º ano, quando nós estudamos lá a sociedade hindu, né? Não é que seja uma sociedade de castas, não é isso, mas semelhante a isso, né? Cada um tem o seu papel dentro dessa sociedade, a sua função dentro dessa sociedade. E não é possível trocar a ordem da sociedade, né? Quando nós assistimos desenhos de contos de fada, né? O desenho da Cinderela, né? Onde um príncipe se apaixona por uma plebeia, né? Isso é conto de fadas, porque na realidade, na vida real da Idade Média, isso não era possível, né? Então vamos lá, vamos entender a função de cada um dentro da sociedade da Idade Média? Bem, começando aqui com a nobreza, nós já estudamos, você se lembra a nobreza? Quem era a nobreza? Era só o rei, o príncipe, a princesa que compunha a nobreza? Não, né? Lembra que nós vimos que tinha os duques, né? Muito bem, o Grand-Duque, todos eles tinham castelos em pontos específicos do reino e com funções ali de proteger, de recolher dinheiro, impostos para o rei, né? E eles também compunham a nobreza. E eles tinham uma função. Qual era a função deles? Governar junto com o rei, proteger o rei, né? E guerrear, né? Em tempos de guerra, ok? E o clero? Vocês se lembram em nossas aulas? Quem era o clero? O clero era o corpo religioso da Igreja Católica, né? O padre, o bispo, o arcebispo, os monges, né? Vocês se lembram quais eram as funções deles? Lá o monge ele vivia isolado, copiava a Bíblia, né? Era a função dele, né? Copiar a Bíblia, né? E viver de maneira isolada, né? O padre realizava batismo, casamentos, missas diárias, né? Funerais, né? Essa era a função dele, estava mais próximo ali com as pessoas de maneira geral, né? Outros aí, os camponeses, os servos, os filões, cada um tinha uma função, né? O clero trabalhava? Não. Qual era a função dele? Orar, realizar batismo, casamento, no caso dos monges, copiar a Bíblia. Então, quem tinha que trabalhar para sustentar esse povo? Porque o nobre também não podia trabalhar, a função dele era governar, né? Proteger o rei em épocas de guerra. Então, quem ia trabalhar? Quem ia arar a terra? Quem ia trazer o sustento para todas essas pessoas? Pois é, pessoal, camponeses, servos e filões. Então, nós temos aqui, olha só, uma porcentagem pequena da sociedade vivendo de uma maneira luxuosa, enquanto uma grande maioria
vivia para sustentar o restante. E não tinha como mudar de vida, não tinha como mudar de situação nessa sociedade. Por quê? Porque cada um já tinha definido o seu papel. Lembra que a professora falou? Não é que era uma sociedade de castas, mas cada um já tinha bem definido o seu papel. E eles faziam isso, você se lembra quando a professora ensinou para vocês ali o pacto de suzerano e vassalagem? Lembra que eles se ajoelhavam, recebiam terras e prestavam esse pacto de suzerano e vassalagem? Ali, o camponês, ele recebia uma porção de terra e aceitava o pacto. E quando ele aceitava, ele tinha que cumprir, certo? Ele tinha que cumprir. E cumprindo, ele tinha algumas obrigações. Vamos apenas relembrar, porque nós já estudamos isso no nosso material didático. Algumas das obrigações dos servos. Por exemplo, aqui, a corvéia. Vocês se lembram que era o imposto da corvéia que eles tinham que trabalhar nas terras camponesas e também nas terras ali do manso senhorial, ou seja, na terra do senhor feudal e na terra dele, 50-50, metade do tempo trabalhava para o senhor feudal e metade do tempo trabalhava para o camponês. De tudo que ele produziu na terra camponesa, olha só, ele ainda tinha que entregar um outro imposto, que era a talha. O que seria a talha? Olha só, era um imposto da produção. De tudo que eu produzi, 50% da minha parte da terra eu tenho que entregar para o senhor feudal. Afinal de contas, eu só posso comer porque ele muito bondosamente me cedeu a terra. Né? Ele me cedeu a terra e ainda me cedeu alguns dias para que eu possa trabalhar na minha terra. Então, nada mais justo do que entregar para ele a talha, que é parte da produção aí dos dias que eu trabalhei na minha terra. Além de tudo isso, nós estudamos também que a questão agrícola era muito difícil, ter instrumentos agrícolas era muito difícil, eram caros. Então, quem tinha esses instrumentos? Só o senhor feudal. Então, se eu precisasse de um arado, para quem eu ia pedir? O senhor feudal. O trigo que eu colhi, se eu quisesse moer, para quem eu ia utilizar o moinho? O senhor feudal. Então, eu precisava entregar 10%, né, de tudo que eu utilizasse para o senhor feudal. E era assim que eu conseguia manter essa estrutura. Através do pagamento desses impostos, eu conseguia manter a ordem dessa estrutura feudal aqui, ok? E por último aqui, nós temos o imposto da mão morta. O que seria esse imposto da mão morta? Seria um imposto que nós chamamos do imposto da continuidade. Vamos supor que todos foram à guerra e não sobrou ninguém. Olha, o pai foi à guerra e morreu. Agora a mãe está com um filho muito pequeno. Para continuar na terra, até esse filho crescer, a mãe tem que pagar um imposto. Ela paga esse imposto chamado de imposto da mão morta e ela pode continuar ali na terra ligado ao juramento que o pai fez. Afinal de contas, quem fez o juramento foi o pai, não foi o filho. Mas se ela paga o imposto, o juramento perpetua através ali do imposto. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Ok, vem comigo. Vamos ver se você consegue aí responder a essa frase bem simples, ó. Uns oram, outros trabalham e outros governam e guerreiam. Nessa sociedade, olha para a pirâmide que está na lousa e me diga, quem ora nessa sociedade? Olha aqui para mim, quem ora? É a nobreza, é o clero ou é o camponês? Vamos lá? Vocês são inteligentes. Muito bem, pessoal. Quem vai orar aqui é o clero, porque a função dele não é trabalhar, a função dele é orar. Muito bem. Aqui em vermelhinho, outros trabalham. De quem é essa função de trabalhar? Olha lá na lousa. Vamos lá para a pirâmide que a professora desenhou aqui. Muito bem, vocês são muito inteligentes. É a função dos, vou colocar aqui, ó, camponeses, servos e vilões. Muito bem.
Sobrou aqui por último os que governam e guerreiam. Essa função, por exclusão, só sobrou os nobres. É função dos nobres governar e guerrear, né? Tem muito mais coisa nesse capítulo, né? Nós estudamos, destrinchamos ele de ponta a ponta. Se você tiver alguma dúvida, né, com relação a esse capítulo, eu peço que você poste lá no Eclass. A professora vai ter um prazer imenso em responder, tá? E já fica aí uma pergunta. Nós estudamos que a Idade Média, apesar de muitos a chamarem de Idade das Trevas, não é correto falar isso. Por quê? Fico aguardando a sua resposta na próxima aula ou lá no Eclass, tá bom? Um abraço, até a próxima.